Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No programa de hoje, eu separei um tema que eu gosto muito de conversar com vocês. O universo e o verso do Uno, Deus em nós. O que seria esse tema? Por que eu coloquei o universo e o verso do Uno e Deus em nós? A princípio, isto parece ser um tema muito simples da gente discorrer, mas se a gente refletir com um pouquinho mais de profundidade, é um tema muito interessante que nós começamos a compreender um dos princípios herméticos, né, que eu gosto muito dele, que é o princípio hermético da correspondência. O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Daí a gente já começa a entender por que Deus está em nós, mas aí eu já saliento, né? Nós precisamos entender que Deus está em nós como uma potencialidade a ser despertada. E daí que eu falei o universo, ou lendo de uma forma diferente, o verso do Uno. O universo representa toda esta realidade, todo esse potencial manifestado e também imanifestado, e com isso nós somos verso dessa unidade, ou inverso, ou na verdade, a mesma consciência. Isto é Deus em nós. Para a gente iniciar a nossa reflexão de hoje, eu vou começar falando sobre as estrelas. Todos nós, seres humanos, nós temos um fascínio na observação das estrelas, no firmamento, para a gente começar a entender a nossa origem, quem somos, quem fomos, para onde vamos. Isso a gente pode ver que as próprias estrelas, elas inspiram os poetas, artistas e principalmente cientistas que procuram entender a razão de tudo através da observação das estrelas. Mas existe um ponto bem interessante que nós precisamos entender, que o próprio planeta Terra hoje ele arregimenta tudo que existe, que se nós aprendermos a observar o que nós temos aqui no nosso jogo evolutivo, no nosso planeta Terra, sim, daqui nós podemos entender toda a razão de tudo que está existente novamente, tudo que está em potencial, para nós podermos entender novamente quem somos, quem fomos e quem seremos. As estrelas, quando a gente começa a falar delas, a gente tem na nossa mente as constelações, aí entram os planetas, que têm uma especialidade muito grande, e eu vou conversar com vocês mais para o final do programa. As estrelas, elas trazem aquele paradigma de que elas são estrelas guias. Aí existem aforismos fantásticos que dizem que quando um ser humano se ilumina na Terra, uma estrela se apaga no céu. Mas eu vou colocar de uma forma diferente. Podemos dizer também que quando um ser humano se ilumina, mais uma estrela se ilumina no céu. Por que eu digo isso? Sendo que nós temos Deus em potencial, quando a gente começa a compreendê-lo através dessa experiência que é uma navegação ao nosso Deus interno, ao nosso Deus interior, porque o mundo, ele representa, ou mesmo o universo, como eu coloquei como título do programa, ele é reflexo do que nós temos dentro. Daí que quando um ser humano se ilumina, por isso nós vamos iluminar, é aquele que está rutilando, pulsando, como uma própria estrela que está ali no céu. Ele, ao mesmo tempo, corresponde a uma energia de luz que ilumina, por isso que eu falei, as estrelas guias. Acredito eu que quando a humanidade começar a entender esse papel de entender Deus interior em cada um de nós, nós teremos cada vez mais estrelas no céu. Aí nós teremos um momento fantástico onde a humanidade estará numa força tão grande em conexão com seu Deus interior que nós não teremos mais noite, nós teremos somente dia, porque todos nós estaremos iluminados. E o céu será um reflexo desta consciência que está em nós. Já pensaram que lindo isso? Aí você fala, mas eu gosto da noite. Não veja a noite como uma coisa ruim. Ela representa outro princípio hermético, que é o princípio hermético da
polaridade, se existem luzes, existem trevas, se existem trevas, existem luz, porque se nós tirarmos o que nós temos o hábito de falar isso é ruim, isso é negativo, se isso parar de existir, o bem ou o bom também não existirá, porque um é referência do outro. Então o ser humano será pleno, equilibrado, harmonizado. Hoje, na atualidade, nós precisamos desta polaridade para compreender o caminho do nosso aperfeiçoamento. Então tudo isso é muito lindo. E o segredo está onde? De uma certa forma, quando nós observamos todo esse universo, principalmente o céu, cheio de estrelas, e também com os planetas, que eu falei que eu vou dar a especialidade deles, nós começamos a entender quem nós somos. Por que isso? Dizem os livros que seguem a sabedoria das idades, todos sabem aqui que eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, que eu sempre divulgo como um caminho para que todos nós possamos juntos compreender isto, porque ali eu encontrei o meu caminho, não necessariamente precisa ser o seu, mas através dos ensinamentos que nós temos ali, nós começamos a entender muitas coisas que dificilmente nós teríamos uma possibilidade de compreender. Por isso que eu sempre indico. E é uma sociedade altruísta. As pessoas que já participam, nós estamos ali, né? Nós estamos agora no mês de maio, nós temos muitas pessoas ali no salão, onde eu sou um dos instrutores, muitas pessoas que estão a fim de desvendar esses mistérios. E essas pessoas, através do rutilar das suas estrelas interiores, começam a ser agentes diferenciados aqui no planeta Terra, não presos no misticismo cego, que hoje está de uma forma muito intensa sendo propagado, e as pessoas entram principalmente nessa parte do catastrofismo, que eu acho horrível. Se as pessoas compreendessem que elas mesmas formam o catastrofismo ou toda a realidade de dificuldade e desafios que nós temos aqui, nós mudaríamos a nossa forma de pensar e potencializar energias neste exato momento. E eu procuro passar isso para as pessoas. Mas vamos compreender por que esse reflexo das estrelas, este reflexo dos planetas também que estão associados à nossa evolução, por que eles se refletem em nós? Como eu disse, seguindo os livros da eubiose, nos é ensinado pelo professor Henrique José de Souza que as estrelas refletem as nossas experiências do passado. Vou repetir isso para vocês. As estrelas refletem em nós as experiências do passado. Por quê? Sendo que são experiências que já aconteceram aqui no planeta Terra, elas se refletem como um paradigma, como um guia para nós através do que está expresso no céu. Mas o que está expresso no céu também, se tiver consciência do que isso representa, está refletido na Terra. Quando nós falamos da nossa constituição oculta, o ser humano possui 7 chakras, que seriam 7 pontos principais de energia no próprio corpo, que seriam como se fossem 7 sóis, onde 4 estão praticamente iluminados, se a pessoa pelo menos sabe harmonizar o que possui como consciência, e 3 realidades que são realidades potenciais, que representam a nossa espiritualidade. Que centros de força são esses? Nós temos, falando do mais denso para o mais sutil, nós temos o chakra raiz, ou chakra muladhara, que representa toda a consciência do elemento terra em nós. Então, por isso que ele é chamado de raiz. Então, o ser humano, toda a herança da evolução do reino mineral está projetado nele através do chakra raiz, que sem essa energia nós não teríamos o nosso propósito existencial. E esse chakra raiz, que está localizado no final da nossa coluna vertebral, em associação com o elemento terra, se você pegar a astrologia, que tem uma correspondência com as próprias constelações, apesar que a astrologia trabalha com arquétipos e não constelações, nós temos toda a herança dos signos que nós chamamos de signos de terra, que seriam os signos de Touro, Virgem e Capricórnio. Então eles estão expressos como força de coagulação dessa energia no nosso chakra raiz. Então quando nós falamos
falamos dessas constelações que os antigos colocaram ali no céu, nós estamos falando dessas forças. Depois nós temos um outro centro de força que se chama o chakra esplênico, que esplênico vem do inglês, spleen, que quer dizer baço, que está onde? Do lado esquerdo do nosso corpo. Esta energia corresponde à força do elemento água. Então, a essa energia, a força correspondente a este chakra, nos expressa o que nós chamamos de vitalidade, saúde, energia e também um pouco da característica emocional do ser humano. E onde que isso está expresso? Através das 3 constelações correspondentes à realidade da água, que são os signos de Câncer, Escorpião e Peixes. E este chakra, ele representa toda a parte da vitalidade ou do corpo energético que o ser humano possui. Depois nós entramos no chakra umbilical. Esse está, obviamente, correspondente ao nosso umbigo, que muitas pessoas chamam de plexo, mas existe muita confusão em relação aos chakras. Na verdade, é o chakra umbilical. Ali o que nós temos, o elemento fogo, que representa a nossa consciência astral, todo o nosso poder de ter a parte da motivação, a exaltação do nosso ser, na brincadeira, o sangue que corre nas nossas veias, o nosso sistema circulatório. E ele se projeta onde? Nos 3 signos correspondentes à força do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. E essas 3 realidades, quando uma pessoa faz a leitura dos arquétipos astrológicos, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando dos signos onde nós temos que ser motivados e etc. E depois, por fim, nós temos o chakra cardíaco, que completa o quaternário manifestado que eu falei para vocês. O chakra cardíaco, que é o elemento ar, que funciona correspondente à nossa captação do oxigênio para que tudo seja distribuído pelo nosso corpo para que existe o princípio ou o alento de vida, está em correspondência com os 3 signos de ar, que é Gêmeos, Libra e, por fim, Aquário. Então, a realidade desses 3 signos nos dá o quê? A propriedade de pensar, a propriedade de desenvolver o nosso raciocínio. Então, todo ser humano nasce com essas 4 realidades. Todo mundo tem um corpo físico, elemento terra, novamente, uma energia que anima este corpo físico, que representaria a consciência da água, e depois, por fim, o elemento fogo, que está associado a todo o sangue que circula no nosso corpo, distribuindo esta vitalidade, e o nosso chakra cardíaco, que representa essa captação do ar ou da oxigenação, associado diretamente ao elemento ar e à nossa mente. Então, o ser humano, ele é resultado, por isso que todo ser humano, se não nasce com nenhuma anomalia, já nasce com esses 4 estados de consciência manifestados. Olha que lindo isso. Daí que surge a astrologia verdadeira, que nos traz, através das hierarquias que já se doaram para a humanidade, estas constelações no firmamento. Mas nunca confundam estas constelações que eu estou falando com os signos zodiacais. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Por que isso? Os signos são divididos em 12 realidades, assim como as constelações. Só que os signos, como arquétipos, são divididos em 30 graus cada um. Nenhum é maior do que o outro. Isso em qualquer astrologia, seja ela védica, seja ela tropical, não importa. E esta realidade faz o quê? A distribuição perfeita do quaternário que eu acabei de expressar para vocês. Seria a mesma coisa que você falasse assim, o sistema respiratório, o ar, é mais importante do que o circulatório. Não, um está junto com o outro diretamente, todos trazem a mesma importância para que nós tenhamos a nossa vida. Você falar que o nosso sistema nervoso é mais importante, ou a própria circulação através do elemento água, que é o fogo e a água juntos se serpenteando, associado à realidade do sangue e à própria parte da circulação dele, do calor, do fogo, junto com o elemento água. Não existe. E com isso nós temos a coagulação da energia física, que de uma forma fácil para expressarmos aqui, nós temos o sistema ósseo. Então, a astrologia, ela dividiu o seu zodíaco em partes iguais, porque todo mundo, para conseguir uma verdadeira espiritualidade, tem que ter esse quaternário totalmente
pleno e manifestado em equilíbrio. Se nós trabalhássemos astrologia com constelações diretamente, nós teríamos constelações pequenas. Exemplo, a constelação de Escorpião, pesquise, ela é extremamente pequena. Se você pegar Aquário e Capricórnio, são constelações grandes. Então, tudo iria por água abaixo. Mas a grande função da astrologia é representar o equilíbrio dessa realidade, por isso que ela lida com arquétipos. Então, é uma coisa muito errônea as pessoas que querem comparar constelações com a astrologia que lida com arquétipos. E esses arquétipos trabalham o quê? Trabalham exatamente o aprimoramento humano. Então, olha, já falei de estrelas que não deixam de ser estrelas fixas, que representam as constelações que a astronomia, como filha da astrologia, colocou. Mas agora é que vem a grande importância para a gente entender, como eu coloquei no tema, o universo e o verso do Uno e Deus em nós. Neste cinturão zodiacal, quem que passa por ali? Os planetas. Então, os planetas já representam realidades móveis. Como assim realidades móveis? Os planetas, eles caminham, cada qual no seu passo, até mesmo o Sol, tendo o planeta Terra como parte central, obviamente que a gente sabe que o Sol é o centro, mas como nós estudamos o aperfeiçoamento da humanidade que está no planeta Terra, seria como se o Sol tivesse em movimento, assim como você observa 6 horas da manhã o nascer do Sol e ele faz o seu movimento. A gente sabe que é a Terra que provoca isso, porque é a Terra que faz a sua translação ao redor do Sol, mas como nós adotamos novamente a Terra como ponto de observação e aperfeiçoamento, porque estamos aqui, o Sol está em movimento. Então, todos os planetas, eles andam por esse cinturão zodiacal como os 7 chakras de Deus. Vejam que lindo isso. Vou repetir. Os planetas em movimento no cinturão zodiacal seriam como se fossem os chakras de Deus, porque eu citei os 4 manifestados, mas nós, seres humanos, temos também o chakra laríngeo, que está na nossa garganta, obviamente, que representa todo o nosso poder de abstração, a ideia, a mente mais voltada para assuntos que representem uma criatividade estupenda para quem desenvolve este centro de força. Nós temos também o chakra ágina, ou frontal, que está na nossa testa, que representa a mente búdica, ou a mente que representa a força da intuição. As pessoas que desenvolvem a energia desse chakra são pessoas, estes sim, que realmente acessam as realidades de presente, passado e futuro também. É o chakra dos profetas, que tem a terceira visão, e o que te dá a consciência com a percepção celeste, que é o chakra coronal ou coronário, que está no topo da cabeça. Esses 3 chakras representam realidades potenciais, por isso que Deus é uma trindade em todas as religiões, através da realidade dessas 3 forças. Então vejam que lindo isso. E tudo isso está expresso aonde? Nos planetas, que passam por esse cinturão zodiacal, porque os nossos chakras, agora vejam a semelhança do ser humano com Deus em relação a tudo isso. Se falarmos de cima, aonde está Deus, nós temos o cinturão zodiacal como a própria espinha ou coluna de Deus. E ali nós temos os 7 planetas que trazem a representação direta dos 7 anjos, ou logins, ou planetários, os nomes que vocês queiram dar, de acordo com a sua linha de estudo, representam essas 7 forças. Por isso que nós temos 7 dias da semana que estão associados aos nomes dos planetas, porque nós somos movidos por essa consciência. Então, tudo isso existe como uma herança de realidades primordiais ou antigas que nós trabalhamos. Então, estas forças estão projetadas em nós, só que nós somos o microcosmo, como reflexo desse macrocosmo. Mas quando começamos a entender toda essa realidade universal e que nós somos o verso do Uno, ou na verdade, o reflexo direto dessas forças celestes, nós começamos a entrar
para uma fácil compreensão, no processo da iluminação. Vejam que bacana isso. Daí que os antigos começam a observar, né, a energia dos planetas e associar isso a consciências que estão em nós. Mercúrio, que está muito próximo do Sol, representa a nossa mente. Por isso que todo mundo que gosta de astrologia, como um exemplo, quando fala de Mercúrio, fala de mente, comunicação, porque isso é muito forte. Vejam como a nossa mente é muito forte. Os gregos chamavam de Hermes, e essa correspondência está com quem? Com Mercúrio. Se nós chegarmos e afastarmos um pouquinho essa proximidade do Sol, quem que nós vamos ter depois? Vênus. Vênus representa já o afeto, uma característica mais emocional, por isso que os antigos pegaram Vênus, que é uma palavra romana, e associaram a Afrodite, que era a deusa dos gregos. E o quê? O amor. E essa energia de Afrodite representa o nosso corpo emocional sublimado. Por isso que os antigos sempre disseram que a energia de Vênus ou Afrodite representa o amor universal quando está sublimado. E tudo isso está no jogo. O planeta Terra é uma força correspondente a todo esse sistema de energia, que se você pegar a física mesmo, no seu sentido direto e tradicional do que é comprovado, coloca só a Lua como força de influência na Terra. Isso é um erro. Nós somos um corpo celeste, nós somos o reflexo de tudo isso. Quando nós chegamos na Lua, que seria a terceira força que está ao redor da Terra, representa toda a parte de adequação das forças que vêm do Sol, de Vênus e de Mercúrio diretamente, daí que os astrólogos colocam esses planetas como sendo a correspondência direta ao nosso consciente individual. Depois nós saímos para os planetas que estão num simbolismo nas costas da Terra. Nós temos Marte, que representa a ação, a força guerreira. Por que eles colocaram estes atributos correspondentes a Marte? Porque Marte é o núcleo do quinto astro que estourou, que nós temos hoje o cinturão de asteroides, que está bem próximo à realidade de Marte. Como houve essa explosão desse quinto astro, que isso foi há bilhões de anos atrás, onde nós tivemos a incidência de uma força que ali foi projetada, ligado a toda a evolução do planeta Terra. Então, como veio através desse atrito forte, Marte é consagrado como guerreiro. E depois do cinturão de asteroides, nós temos Saturno e Júpiter, que representam forças de movimentação. Júpiter acelera e Saturno freia. É a nossa vida com o ritmo correto ou o nosso inconsciente individual. E os três últimos, Urano, Netuno e Plutão, já representam consciências futuras, onde terá uma conexão direta com o ser humano, a energia desses três planetas, quando nós evoluirmos juntos. Então, tudo isso está em nós. Todas as consciências, toda a herança que nós temos projetado no céu através das estrelas, através do movimento atual dos planetas por elas, que representam diretamente a nossa consciência associada à nossa evolução, com isso nós começamos a entender que nós somos o verso do uno, e com isso nós chamamos de universo. E Deus está em nós como uma potencialidade. Quando começamos a entender isso de uma forma mais sublimada, para que a gente desperte esse Deus interior, e com isso nós teremos toda uma reconfiguração aonde tudo que é chamado de Shambhala, Shangri-La, Avalon, Agartha, os nomes que vocês quiserem dar de acordo com o que você acredita, esteja projetado e direto em nós aqui na face da Terra. Tudo isso é muito lindo. Para você compreender melhor tudo isso que eu estou conversando com vocês, eu sempre indico a Sociedade Iniciática que eu pertenço, que está sempre com as portas abertas para todos que quiserem iniciar os seus estudos. Você manda um e-mail para a minha equipe. Qual é o e-mail da minha equipe? equipe@newtonschutz.com.br. Repetindo,
equipe@newtonschutz.com.br. O Newton Schutz, procura no Google que ele arruma, é só juntar tudo. Finalizando, equipe@newtonschutz.com.br, e com isso você só informa a sua localidade. Eles vão indicar para vocês o departamento mais próximo para que você entre em contato, independente de onde você estiver no planeta, porque você pode fazer também online, novos tempos, novas realidades. Finalizando, Pedrão, equipe@newtonschutz.com.br, informe só sua localidade e o seu interesse de iniciar os seus estudos. Queridos, agradeço vocês que ficaram em sintonia comigo. Grande fraterno abraço do seu irmão e amigo Newton Schutz. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo programa.